Hoje a gente vai contar a história de uma lenda, um nome que praticamente redefiniu o que é ser um grande goleiro no futebol, Gilmar dos Santos Neves. Olha só esse número, 2. Pode parecer simples, mas na história do Gilmar, esse número é tudo. Sabe por quê? Porque é o número de Copas do Mundo que ele ganhou como goleiro titular. Titular! Uma façanha que até hoje ninguém conseguiu igualar. E não é para menos, né? Ele é, sem dúvida nenhuma, considerado um dos maiores da história, não só do Brasil. Mas o interessante é que essa trajetória de glória, ela teve um começo bem complicado. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1951. Foi ali que a carreira dele num clube grande começou, mas não do jeito que se imagina, sabe? Foi quase que por acaso. O Corinthians, um gigante do futebol brasileiro, estava de olho em um jogador do Jabaquara. Mas o foco do clube era todo em um meio-campista, o Ciciá. O Gilmar, ele nem estava no radar principal. A negociação foi assim. O Jabaquara bateu o pé. Disse que só venderia sua estrela, o Ciciá, se o Corinthians levasse o seu jovem goleiro junto no pacote. Pois é. Gilmar foi literalmente o contrapeso, a moeda de troca para viabilizar a contratação do jogador que eles realmente queriam. E se esse começo já foi, digamos, humilde, o que veio logo depois quase colocou um ponto final em tudo. Foi uma verdadeira prova de fogo que quase queimou a carreira dele, antes mesmo de começar de verdade. Pensa na pressão, um dos seus primeiros jogos grandes pelo Corinthians, e o time leva uma goleada daquelas, 7-3. A culpa, claro, caiu toda nas costas do goleiro. O resultado? Gilmar foi direto para o banco de reservas e ficou por lá durante 4 longos meses. Mas aqui é que a história dele vira, né? Poderia ter sido o fim, mas para o Gilmar foi só o começo da virada. Ele não desistiu, lutou para voltar e olha que volta! Depois da derrota humilhante, ele se recuperou, virou titular absoluto e ajudou o Corinthians a ser campeão paulista em 51, 52 e de novo em 54. Uma volta por cima espetacular. Depois de uma década e quase 400 jogos pelo Corinthians, ele muda de ares. Em 1962, ele vai para o Santos. E não era qualquer Santos, era o Santos de Pelé, um dos maiores esquadrões que o futebol já viu. Jogando ao lado do Rei Pelé, Gilmar era a segurança lá atrás. Ele era a muralha por trás de um ataque avassalador. Juntos, eles conquistaram simplesmente tudo. A lista de títulos é impressionante. Campeonatos brasileiros, 2 Libertadores, 2 Mundiais de Clubes. O Santos dominou o planeta e Gilmar era a base de tudo aquilo. Mas por mais incrível que tenha sido a passagem dele pelos clubes, foi com a camisa da seleção brasileira que Gilmar realmente se tornou imortal. Foi no palco máximo do futebol que ele cravou o seu nome na história para sempre. E aí a gente volta àquele número do começo, o número 2. Primeiro, em 1958, na Suécia, no primeiro título do Brasil. Depois, em 1962, no Chile, no bicampeonato. Ele foi a presença constante no gol, uma segurança fundamental nas 2 primeiras Copas que o Brasil venceu. Um feito único. A vida, porém, não acontece só dentro de campo, né? A história de Gilmar, depois que ele pendurou as chuteiras, é complexa. De um lado, uma reputação de disciplina incrível. Do outro, uma controvérsia muito séria. Para ter uma ideia dessa disciplina, tinha o prêmio Belfort Duarte. Era um prêmio para jogadores que passavam, acredite, 10 anos sem receber um único cartão vermelho. 10 anos. Gilmar recebeu esse prêmio em 1966, o que mostra bem o tipo de jogador que ele era. Calmo, técnico e extremamente leal. Anos mais tarde, no entanto, surgiu uma acusação muito grave. Relatos de um ex-preso político ligaram o nome de Gilmar ao DOI-CODE, um dos principais órgãos de repressão da ditadura militar no Brasil. É uma denúncia que adicionou uma camada sombria e complexa à sua biografia, um contraponto pesado à imagem do herói dos gramados. Já nos anos 2000, Gilmar sofreu um AVC que o deixou com sequelas. Ele nos deixou em 2013, aos 83 anos. Seus últimos anos foram de luta pela saúde, mas o impacto que ele causou no futebol, esse nunca foi esquecido. No fim das contas, a história de Gilmar é uma de sucessos sem precedentes, que nasceu de um começo quase anônimo, e nos deixa com essa tarefa de analisar o retrato completo e complexo de uma verdadeira lenda do esporte.